Diz assim: quando Jesus ia saindo do templo, aproximou-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. E, estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas que este sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Jesus, respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Ouvireis de guerra e rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isto aconteça, mas ainda não é o fim. Porque, porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes, terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, vos de entregar para serem atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes. E então virá o fim. Vamos fechar os olhos. Senhor Jesus, esta daqui não é só a tua palavra. É o Senhor vivendo e dizendo o que acontecerá. Eu te peço, nos ajude, não só a entender, mas principalmente praticar o que entendeu. Para que o Senhor, quando voltar, regressar para buscar a noiva, o Senhor encontre ela andando segundo as tuas palavras e o teu juízo. Em nome de Jesus. Glória a Deus, pode se assentar. Irmãos, aqui a palavra do Senhor fala o quê? Que haverá princípio de dores. Ou o fim da graça. Como assim o fim da graça? Se Jesus volta, não é certeza que eu estou falando. Porque a Bíblia dá vários caminhos. Por exemplo, tem pessoas que acreditam na pré-tribulação. Tem gente que acredita na tribulação. Tem gente que acredita na pós-tribulação. Agora tem gente que acredita, como está sendo ensinado, no fechamento do milênio. Vai fechar o milênio, aí Jesus volta. Os quatro estão errados? Não. Estão certos. Está dentro da Bíblia. Está dentro da Bíblia. Qual desses quatro você acredita? Aí é uma opção particular sua. Se você me perguntar, pastor, qual desses está certo? Eu falo, todos. Mas não está causando divergência? Eu falo assim, divergência causa que não está nem obedecendo o que Jesus está mandando. Quanto mais se preocupar com a tribulação. Se você obedece o que Jesus está mandando, você vai se preocupar com a tribulação após o milênio. Como? Andando direito. Fazendo o que o Espírito Santo te pede para fazer. Ele não manda. Ele pede. Ele orienta. Com licença, vou me apresentar. Foi engraçado, né? Eu e a Miriam gostamos muito do que o presbítero pregou. Deus não existe. Deus é. Há uma diferença muito grande de existência e de ser. Quem vou dizer que tu és? Moisés perguntando. Eu sou. Antes que tudo fizesse, eu sou. Antes que tudo nascesse, eu sou. Por que ele não falou assim? Eu sou Deus. Eu sou. Moisés, a Bíblia fala que Jesus,
quando foi ser preso pelos malfeitores e salteadores, que foram buscar ele no jardim do Getsemane, depois de ter orado 3 vezes para Deus, pedindo, passe de mim esse cálice, a palavra do Senhor falou que foi procurar Jesus. Está escrito. Como é que eu vou saber quem que é Jesus? Ele já tinha um sinal. Judas o beijaria na face. Por quê? Jesus é uma pessoa, naquele momento, igual a qualquer outro israelita. Fisionomia, estou falando fisionomia, não de caráter, não de essência, nem de procedência. Fisionomicamente falando, por que eu uso essas palavras tão difíceis, mano? Aí a pessoa olha assim, meu Deus, todos aqueles pescadores parecem com o Fábio, mano. Por quê? Pescador. Aí gruda lá o Wagner, pescador. Ninguém vai conseguir enxergar de longe. Vestido, coletinho, bonezinho, vara de pescar. Quando você vê o cara soltando peixe, você já sabe que é o Fábio. E se não for o Fábio que está pescando, quem soltou o peixe foi o Wagner. Um desses dois soltou. Mas no meio dos pescadores, todos são iguais. A palavra do Senhor fala, quem vocês estão buscando? O Jesus perguntando, né? Quem vocês estão buscando? Buscando a Jesus. Sou eu. O que a Bíblia diz? Caíram os homens. Caíram por quê? Pelo poder só da palavra. Quando a pessoa vive o evangelho, quando a pessoa luta, tá bom então. Versículo 13. Toda pessoa que persevera. Eu gosto desse versículo, sabe por quê? Aqui eu vejo que Deus está tratando de pessoas imperfeitas, mas que estão se esforçando, que estão lutando, que não estão desistindo, que estão ali a trancos e barrancos, mesmo que o barranco esteja numa posição contrária, ele vai tentar subir. É fácil cair lá. A gravidade por si só ajuda. O empurrão por si só já favorece a gravidade de derrubar. E nós normalmente, quando a gente vem rolando, a gente não vem só ralando. A gente já também vem se quebrando. Aí quando cai lá, tem que esperar um bom samaritano aparecer. Porque de religiosidade, a igreja já está lotada. Já está lotada. Se eu não estivesse aqui a serviço de Deus, eu poderia ajudar esse pobre e infeliz. Aí passa o levita. Eu sou levita, não tenho dinheiro. Eu trabalho para o Senhor. Qual que é o nosso trabalho? Qual que é o nosso dever? É sermos filhos e filhas obedientes que ouvem a voz do Espírito Santo. Aí você vai falar assim, mas eu ouço a voz do Espírito Santo, só que eu tenho muita dificuldade de obedecer. Eu tenho dificuldade de obedecer. Não vou ser hipócrita e falar assim, não, eu obedeço com facilidade, eu perdoo com facilidade, eu leio a Bíblia com facilidade. Irmãos, para pensar. Essas coisas tudo que é fácil demais, você consegue fazer? Se você consegue fazer, é você que tem que vir pregar aqui, não é eu. Porque eu estou falando que eu não consigo, que eu tenho dificuldade, que eu sinto, é como foi falado. Quem te separará do amor de Deus? Quem vai fazer isso? Romanos 8 fala o quê? Quem nos separará? Quem intentará acusação? Contra os filhos de Deus? Quem? E é Deus que os justifica. Aí vem, quem os condenará? Vou procurar aqui só as coisas ruins. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, a perseguição, a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. A morte que é mostrado todos os dias com desafios. Porque eu estou certo que nem morte, nem vida, nem anjos, nem principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Só dificuldade. Aquele peso que nem... Vou dizer assim,
me entendam essa parte. Quando vocês me pedem para orar, vem um peso que eu gostaria de, se possível for, eu falo assim, passa de mim esse cálice. Aí eu tenho que completar a frase, né? Todavia, Senhor, seja feita a tua vontade. E eu falo, não é fácil. Quando eu falo pro presbítero Fábio, como eu gostaria de voltar para aquela época que eu era só um diácono, que gostaria que ele fosse o meu líder, para eu poder falar assim para ele, ô Fábio, pode falar que o teu servo ouve. Por causa do que eu já sei hoje. Jesus sabia do amanhã. Jesus sabia do porvir. Jesus já sabia do futuro. 3 vezes pedindo a mesma coisa. Porque ele sabia. Conhecia. Não só porque está escrito, porque foi ele que falou para os profetas. Escreve aí. Isaías nasceu primeiro que Jesus na carne. Mas foi Jesus que concebeu ele em espírito. Já estava lá separado em espírito. Ainda não era formado. Aí chegou no tempo certo. Deus falou, filho, envia esse menino. Como é que não vai ser o nome dele? Isaías. Aí o papai e a mamãe deu o nome de Isaías. Aí estava lá andando Isaías, no meio de um povo que falava palavrão, que só falava o que não prestava, tô seguindo a linha de raciocínio da Bíblia. Habito no meio de um povo de impuros lábios, que falava você é um zoado, você é um palhaço, você é um desgraçado, você é um miserável, ou seu filho do jumento, é meu próprio filho. Ô filho do jumento, vem cá. Aí o filho fala assim, fala asno. Ele tá errado? Se eu chamo ele de filho de jumento, o meu filho vai me chamar de asno. Se ele não chama porque ele tem medo. Mas, esse é o povo que habita. E nós falamos a mesma coisa. O que nós precisamos? Ouvir a voz do Senhor. A igreja, quando nós nos reunimos, é uma parte da obediência da voz de Deus. Só que tem coisa que aqui você não vai ouvir. Tem coisa que Deus não vai falar aqui. Não adianta. Eu fico preocupado quando eu vejo lá aqueles anúncios dizendo, vem aqui que hoje Deus vai falar. Pessoas que buscam revelação. Pessoas que querem ouvir a voz de Deus. Quer ouvir a voz de Deus? Quer revelação? Tá aqui. Revelação tá aqui. Agora, se você falar assim para mim, presta atenção. Ah, mas eu vou buscar uma revelação daquela irmãzinha. Eu falei assim, olha, pelo que eu sei que tá escrito aqui, e eu tenho certeza do que tá escrito, se aquela irmãzinha ali tem autoridade, você também tem a mesma. Porque eu não lembro, eu não encontrei na Bíblia Deus ortogando, Deus dando mais autoridade para um e menos para outro. Eu não vi. Ah, mas ela tem revelação. Se ela tem revelação, é que você não está buscando revelação. Tem que buscar revelação. Como, pastor? Pela Bíblia. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se realmente Deus te libertar, verdadeiramente vós sereis livres. Aí você vai me perguntar assim, tá bom, Deus me libertou, por que é que eu só escolhi errado? Eu falei assim, bem-vindo à realidade de todo cristão. Até Jesus Cristo viveu isso. Você fala assim, mas como assim? Para pensar, como homem, como ser humano comum, que ia experimentar antecipadamente dor. Não é dor comum, mano. É dor de morrer pelo mundo que ainda não o ama. Aí você vai falar assim, como isso é possível? E aquelas pessoas que receberam milagres? Milagre, por acaso, é sinônimo de salvação? Milagre, prodígio, sinal e maravilha quer dizer o quê? Que o reino de Deus chegou e uma demonstração de poder para mostrar que o reino de Deus é verdadeiro. Aí o próprio Senhor Jesus fala assim, é necessário que haja sinais, prodígios e maravilhas para que este povo venha crer. Aí
levanta lá um príncipe da lei, que não entende, e é mestre da lei também. Um exemplo, Nicodemos. Aquele que é carne, mas aquele que é nascido do Espírito, nascido do Espírito. Como é que isso é possível? Eu preciso nascer de novo? Tem que voltar no ventre de mamãe? E como é que vai acontecer isso? Eu nem papai tenho mais. Não dá para conceber novamente. Aí Jesus pergunta assim, vou contextualizar. Rapaz, você que é professor não entende isso. O que você está ensinando pro volto? Você está ensinando a realidade do mundo espiritual ou você está ensinando só a letra? Por isso que em Romanos 7 fala que a letra mata. Porque a letra sem graça, olha, a letra sem graça, não produz graça. A letra com graça produz o quê? Vida. Vida com abundância e vida eterna. Aleluia. Então nós vemos o quê? Que quando a pessoa fala assim, buscarei revelação, busca você. O véu foi rasgado para todos ter acesso. Aleluia. Você não vai ser mais do que ninguém. Sumier, você nunca vai ser maior que ninguém. Porque no dia que você achar que é maior que alguém, você já caiu em pé. Jesus sendo maior que todos, só não é maior que o próprio Deus, o Pai, mas sendo que maior que todos, é a qual Jesus foi constituído pela própria autoridade do Senhor Supremo, o Deus Todo-Poderoso. Filho, por você ter vencido, e eu colocarei o teu nome, você, sobre todos. Acima de você, só eu. Acima do trono, só o meu. Por isso que Jesus está sentado à destra. Jesus não está no mesmo trono do Senhor. Sabe por que não está? Jesus é filho. E tem outra. Ele sempre será filho. Sabe por quê? Ele nunca vai morrer. Nunca vai falhar. Nunca vai decepcionar. Ele nunca vai gerar contristamento. Pelo contrário, o que ele gerou no coração do Todo-Poderoso? Eis o meu filho amado, em quem a minha alma se deleita, em quem a minha alma se compraz. Tá levantando guerra, meu filho. Levantou uma guerra contra Jesus. Levantou uma perseguição contra Jesus. Não se levantou nudez, arrancar a roupa de Jesus. Levantaram espada para furar ele. E furaram ele. Passou fome. Passou sede. Passou todas as coisas. E o principado e a potestade, como está escrito no livro de Romanos, estava sobre ele. Quem que aliviou? Ou nem o próprio Deus aliviou? Ô filho, o negócio é o seguinte. Não só tu vai cair nas mãos dos malfeitores, ainda assim eu vou pegar o cálice da minha ira e da minha justiça, vou derramar sobre você. Para que é isso? É para nós, que admitimos que precisamos de Jesus. Ah, eu preciso de Jesus. Só que por que eu não tenho força para fazer? Olha, meu irmão, não é força nossa. É força que vem do céu. É força que anda em passos bem devagarzinho, sede simples como as pombinhas que andam, pensam. Sede prudente como a serpente. A serpente vai andando em zigue-zague para quê? Para desviar de pedras, para se esconder em pequenas frestas, lugares estreitos, para fugir do quê? Do inimigo. Para não ser capturado e não virar comida, não virar alimento. Ou tem gente que não come, simplesmente mata por puro prazer. Prazer pecaminoso. É ruim. Tem gente que é perversa. Existe salvação para essas pessoas? A salvação é para todos. Só que existem certos pontos de perversidade. Não é só porque o caráter da pessoa foi formado daquela forma. Deus não fez ninguém mal. O Abel é ruim? Não. Só que se ele não foi ensinado direito, vai ficar ruim. Agora, se ele for ser ensinado corretamente, vai ficar bom. Aleluia, em nome de Jesus. Só que se não ensina, aí vai falar o quê? Ai, meu Deus, esse menino não obedece. Não, não é que não obedece. Quando nem a mãe e o pai que fez errado, é a avó.
Simples assim. Ele não, o HD dele tá zerado, mano. Tá limpinho. Tem nada no HD dele. Nada. Ele vai aprender com o quê? Com o que tá vendo. Aí na igreja não ensina nada. Eu falei assim, lembre-se, aqui é 6 por 1. É 6 dias lá fora e 1 aqui dentro. Você quer que o milagre aconteça? Ah, o milagre tá aqui, ó. Ensina os teus filhos no caminho que ele tem que andar. Quando ele crescer, não sairá. Perdão que eu acabei de cuspir. Não sairá. Eu pensava que a palavra de Deus ia cuidar da pessoa quando envelhecesse. Não, mas espera aí. A palavra muda. A palavra se transforma. Ela permanece para sempre. Ela permanece para sempre. A pessoa sai da igreja, então a palavra falhou? A palavra que errou? Jesus veio viver o que ele pregou desde o início de Gênesis. 1.002, 3.000, 4.000, cacetadas de 1.000. E ele viveu tudo isso. Como é que vai falar para mim que a própria palavra cuida dos teus caminhos? Se não for uma união de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, com a sua pequenina, ou talvez a prepotência de achar na nossa grande força, trabalhando em conjunto, virando um quarteto fantástico, aí as coisas vão acontecer. Enquanto a Trindade Santa trabalhar sozinho, você vai ser só o quê? Um figurinista. A partir do momento que você está junto, aí as coisas mudam. Vai mudar de que forma? O que Isaías falou quando viu o Senhor passeando? Ô Isaías, tu é um infeliz! Impura os lábios. Ô Isaías, eu descobri que você é adotado, como é que é? É exacerbado? De onde que tu nasceu, Isaías? Não sei. Aí o que Isaías falou assim? Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Só que tem um problema, Senhor. Eu sou pecador. Habito dentre pessoas que é da nosso povo, é israelita, mas não quer mudar. Eu quero mudar. O que o Senhor pode fazer por mim? Deus fala que Deus faz tudo. Tudo que é dentro de justiça. Tudo que está dentro de... Está escrito. Salmos de 32, 37, eu nunca lembro qual que é o salmo. Ah, vamos lá ler, né? Mas eu sei que é perto, né? Então não vai ser tão difícil. Salmo 37. Salmos de número 37. Isso daqui é as respostas de como nós ficaremos atentos para o fim do mundo ou o início das verdadeiras dores, porque nós não vivemos as verdadeiras dores. Paulo retrata que nós vivemos a nossa leve e momentânea tribulação. A tribulação de verdade nem começou, então. Se Paulo está relatando dessa forma, Salmo de número 37 diz assim, versículo 3 em diante, confia no Senhor e faze o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Novamente, o confia no Senhor e deleita-te tem o mesmo sentido. Deleita-te também no Senhor e Ele te concederá o que deseja o seu ou o teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo fará. E Ele fará sobressair tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Quer descansar no Senhor? Como diz o versículo 7, só a metade? Aí você vai falar assim, pastor, como é difícil descansar com conta. É. Como é difícil descansar com falta de apoio. É. Como é difícil de andar junto com a família chamada congregação igreja, onde nós
É difícil, não estou falando que é ruim, que vocês são malditos, nada disso. Como é difícil nós caminharmos juntos, olhando para a direita, olhando para a esquerda, e nós vermos a falha do irmão, nós vemos como ele está triste, desanimado, sem ânimo, precisando de uma palavra, não só de uma palavra, precisando de milagre, precisando de apoio, precisando da ajuda do Espírito Santo, da ajuda de Deus, da ajuda de Jesus Cristo. Aí você não sabe o que fazer. Aí você pede, Senhor, me dá uma revelação. Às vezes não é revelação, é apoio espiritual de chegar, fechar a porta. Senhor, o negócio é o seguinte, vou orar com as minhas palavras, e quando os meus irmãos perguntarem para mim como é que eu oro, me ajuda a falar com decência, sem ser displicente, para falar, eu tô aí, irmão, orando por você, Deus vai dar certo. Aí quando você fecha a porta, Senhor, aquele bicho é muito cabeçudo, como é que eu vou orar por ele? Eu acabei de falar que eu tô orando. Aí o irmãozinho chega, o cabeçudo, e ele aparece que transforma, o cabeçudo vira cabeção. Aí você olha para ele assim, pastor, tá dando tudo errado. Assim, Senhor, me ajuda a não perguntar por que tá dando tudo errado. Irmão, o que você decidiu? É que eu ouvi uma outra voz. Senhor, ele não é burro, ele não é cabeçudo. Mas me ajuda. Minha língua tá saltando outra coisa. Ele é Minecraft, Senhor. A cabeça dele só pode ser quadrada. Só pode ser quadrada. Eu tô começando a acreditar o que a mulher fala quando diz que o cérebro do homem é caixa. Acho que é por isso que fizeram o Minecraft quadrado. Porque a cabeça dele parece uma caixa. Aí, mano, isso é sério. Sabe por que é sério? Porque nessa hora a gente tá rindo de uma ilustração. Só que quando você sai daqui, você não sai com uma ilustração. Você sai com desilusão, com tristeza, sem resposta, desanimado, achando que a igreja vai resolver o problema. Sendo que você não é parte de um problema. Você é parte de uma solução. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Por quê? Ele tem a solução. Para que serve o Pentateuco? Os 5 livros. Gênesis, Êxodo, Número, Levíticos, Deuteronômio. Serve para que o povo aprenda que existe uma constituição ou uma construção de leis para que o homem viva bem. Não é porque Deus entregou isso na vida de Moisés para que o povo hebreu fosse mostrado, eu amo mais os judeus, ao povo hebreu. Não tá, aonde que está escrito na Bíblia? Me mostra, por favor, que aí eu quero aprender. Que Deus amou aquele povo. Não, a Bíblia diz que Deus escolheu. Escolheu. Não é por causa de amor, não. Não é. Deus escolheu alguém. E mostrou. E mostrou. Deus ama Jesus? E Deus ama com toda certeza, né? Mas se Deus ama tanto, por que ele escolheu Jesus para sofrer por nós? Se alguém falar assim para mim, o Rideu precisa morrer para salvar. Vá em paz. Meu filho eu não entrego. Ah, mas Abraão. Abraão é Abraão. Eu sou Ricardo. Deus não vai pedir uma coisa para mim que ele sabe que eu não vou fazer. Nem para se testar a tua fé? Não, ele sabe que eu não vou fazer. Ele sabe. Ele sabe que a minha fé não é do tamanho da de Abraão. Ele sabe. Ele sabe disso. Aí você vai falar assim, mas a sua fé ela não pode produzir um sinal, um prodígio, uma maravilha. Até pode, mas tamanha fé igual de Abraão, por isso que ele é considerado o pai da fé. E Jesus, ele veio para mostrar que esses sacrifícios, a qual o próprio Abraão estava disposto a fazer, e não temeu em fazer, porque a Bíblia diz que o próprio Abraão sabia que Deus era poderosíssimo para levantar Isaac dos mortos. Sabia. Agora, como você me perguntou, mas e se Deus vai testar sua fé? Deus prova para ver se você tem fé. Não ao ponto de permitir dessa maneira, tratando com a vida,
se realmente você ama ele. Se você, como levantou essa pergunta, fala assim, mas como é que Deus vai provar a tua fé? Você não precisa matar o seu filho por causa do amor, do que você subjuga que tem de Deus. Vai tentar obedecer ele, matar as dificuldades da sua vida, para você ver se isso daí não equivale a um filho no altar. Vai obedecer de todo o coração? Vai ser mansa. Você quer comparar o seu filho com a sua mansidão? Você acha que Deus vai pedir seu filho sendo que não é manso? Você acha que Deus vai pedir seu filho sendo que não é obediente? Você acha que Deus vai pedir o seu filho sendo que ainda não consegue nem fazer o básico? Não vai pedir. Tá bom então, tô falando, agora eu vou falar como Jesus falou. Irmãos, patrícios, filhos meus, se vocês não estão conseguindo obedecer ao pequeno, como é que eu vou pôr vocês no muito? E aí? Por isso que eu sei que Deus não vai pedir meu filho. Deus vai pedir qualquer tipo de idolatria que eu exerço sobre o Rideu e sobre a Beatriz. Qualquer coisa de, filho, vamos fazer o que for pra te ajudar. Tô certo ou tô errado? Tô errado, né? Por que eu tô errado, dona Miriam? Pode me dar uma ideia? Vou fazer o necessário. E qual que é a nossa necessidade? Em primeiro lugar, sobre a vida dos nossos filhos. Buscar a Deus. Sobre todas as coisas, para saber o que é melhor para a vida dele. Eu, como pai carnal, eu olho e falo assim, não vou fazer isso daí não. Não vou dar meu filho não. Não vou dar não. Ah, mas depende disso. Assim, Jesus já não só se doou, se autodoou e obedeceu à voz do Pai. Tudo que você ouvir de Jesus para contribuir em obedecer a palavra de Deus, ele fez. Então o que eu preciso fazer? A Bíblia diz, os pais que entesouram para o filho. Não é construir a riqueza para o filho. É fazer com que ele aprenda, junto com o processo de construção, como é ter a riqueza. Por que vocês ouvem falar? Depois que o pai morre, entrega aquilo que ele construiu na mão do filho. Só que o filho não está preparado. Não é que não está preparado. É o filho que não quis se preparar enquanto o pai estava vivo. Aí a gente vê o quê? Tutores. Cuidando do de menor, porque ele é o dono de todas as coisas. Porque ainda é de menor. Mas quando for adulto, aprendeu com os tutores ali, as pessoas que disciplinam ele a ser um homem com o caráter cada vez melhor, aí ele vai levantar, quantos anos? Já 20 hoje? Ah, você é homem. Senta-se no trono. Sentou, colocou a coroa lá. Senhor meu rei, ontem eu te ensinava e hoje o Senhor me manda. O que eu devo fazer? Aí você vai falar assim, onde que está isso na Bíblia? Eis aqui o governador José. Acima de José, só eu, no trono. Qualquer coisa que José mandar eu fazer a respeito do sono, estou abaixo dele. Mas no trono eu sou acima dele. Então José, a partir de hoje, tu és o governador. E a Bíblia diz que ele não só cuidou bem da quinta parte de tudo que se produzia. A Bíblia diz que toda a nação do Egito prosperava. Não prosperava só por causa dos 7 anos que Deus enviou a fartura. Prosperava nos 7 anos de organização, planejamento, obediência ao Espírito de Deus, todas essas coisas. Aí, levantou-se, quanto que dá o dólar hoje? Da última vez que eu vi, estava 156. Aí, eu não lembro com quem conversei que falou que estava 170. Eu nem duvido. Porque a gasolina tem lugar que está 177. Mas quando eu venho para Okazaki, 163 dos lugares mais baratos. É a gasolina mais barata. Tem lugar que já está 200. Quanto mais longe da refinaria, mais caro fica. É uma peste chamada o quê? Capitalismo. É dinheiro puxando dinheiro, é imposto sendo criado para manter um país. Só que aí, o que acontece? As pessoas não querem trabalhar. As pessoas escolhem ficar em casa.
As pessoas não querem lutar para ser uma pessoa responsável. Vive com uma utopia. Eu sou filho do rei. Deus vai mandar o recurso. Deus não manda o recurso. Aí depois fala assim, não confia em Deus não. Confiei nele e ele não me ouviu. Eu falei assim, peraí, de que maneira que você confiou? Fazendo o bem do Senhor ou o teu próprio bem? Como a diaconisa Kátia sempre fala, enganoso é o coração do ser humano. Quem o sondará? Quem o conhecerá? Mas Deus, que esquadrinha, sabe todo o quebra-cabeça que nós temos dentro do nosso próprio entendimento, é Ele que mostra. Aí Ele vai lá e fala assim, tá errado. Ah, mas a irmãzinha ali tá fazendo. 50% do que ela faz, você vai conseguir fazer. Mas os outros 50% você não vai. Por que não? Ela é a Meire, não é a Kátia. Nomes diferentes. Tamanhos diferentes, visões diferentes. Então, coisas são parecidas. Mas aí que tá. São coisas diferentes que Deus trabalha. A gente tá dentro da igreja. Estamos todos ouvindo a mesma palavra. Só que vai ter que chegar um determinado ponto do seu caminho, por exemplo, na segunda, ou na terça, ou na quarta, que você vai parar assim e falar assim, meu Deus, o senhor falou pro pastor aquilo ali, e eu entendi que tá certo. Mas como é que eu devo proceder daqui em diante? Porque eu tô vendo a guerra vir. Eu tô vendo as doenças. Pô, a China produz tudo, né? Tudo que não presta tá vindo de lá. Eu fiquei sabendo. Olha o cúmulo que eu tô vivendo. Fiquei sabendo dessa dificuldade que o povo chinês está passando pela minha mãe que tá lá no Brasil. E eu aqui no Japão, que tô perto, não tô sabendo de nada, mano. Falei assim, mãe, não tô sabendo disso daí, não. Mas você não tá vendo na televisão? Eu falei assim, mãe, eu não tô conseguindo dormir, quanto mais ver a televisão. E é verdade. Eu tava sabendo, o negócio explodindo lá. E vai continuar explodindo, porque não dá tempo de saber. Eu tenho que me preocupar com qual realidade? A minha de dormir 2 horas, 1h30, 20 minutos. E torcer para que Deus nos ajude. Mano, você tem que torcer, fazer figuinha. Dentro dos cruzados. Fazer até coraçãozinho, não tem problema não, mano. Faz em particular. As coisas ruins, Jesus já falou que vai acontecer. Vai melhorar o mundo? O sistema do mundo vai melhorar? Não vai melhorar. Você pode ser o mais otimista. Se você for otimista, conta que a palavra de Deus fala que vai melhorar? Não vai. Não estou te dando apoio para dizer. Quer dizer que não vai melhorar? Posso chutar o pé da jaca? Não. Quem mandou, tia? Isso daí vai para você. Há muitos anos atrás, eu não era crente. Eu fui tentar, eu sempre tentei fazer, vou tentar agora. Aí ela disse assim pra mim, Ricardo, você sozinho não muda o mundo. Quer dizer, tia, que eu tenho que piorar com o meu jeito? O mundo vai de mal a pior. Quer dizer que eu tenho que dar um empurrãozinho pra ele continuar indo de mal a piores cada vez mais? Não. Tem que fazer diferença, mas por que se o mundo não vai melhorar? O mundo já é do maligno, mas você não faz parte do maligno. Pelo menos eu presumo que você não faz parte. Então eu creio que você já tem dentro de você já um pré-discernimento de dizer, eu quero ir morar com Jesus no céu. Ah, mas você está indo pelo amor ou pela dor? Pelas duas coisas. Você tem, meu Senhor, eu não sei se é uma mistura de temor, de medo, eu sei que também tem respeito no mundo, respeito da minha parte para com Deus, misturado com falta de coragem, com medrosidade, sei lá, mas eu não quero ficar aqui. Aí a pessoa fala assim, mas você está obedecendo a Deus por amor, por temor? Eu falei assim, é um conjunto de várias coisas, mas você não sabe dar uma boa resposta da tua fé. Eu nem me conheço direito, como vou dar uma boa resposta de mim mesmo? Então é melhor pegar esse conjunto de enigmas, quebra-cabeça, e falar assim, ó, tá tudo aqui, ó, quebrado, eu acho melhor nem colar. Porque quando cola, sabe o que acontece?
As pessoas, quando nos olham na igreja, sabe qual é a primeira pergunta que ele faz quando nos vê na igreja? Será que mudou? É a primeira pergunta. Não, primeira não. Eu acho que é a única. Será que se converteu? É, pra estar na igreja, tá precisando. Ah, se tá na igreja é porque tá doente. Não. É que ali dá oportunidade para ela fazer o que ela quer. É só perguntas boas, né? Mas a palavra de Deus fala que Jesus foi ele que escolheu. Você acha que Jesus escolhe as pessoas para estar na igreja? Assim, e Deus vem para a igreja, Ricardo fora. Não. Como é que ele escolhe? Anunciando a palavra. Glória. Quem creu na nossa pregação? Quem deu ouvidos à nossa pregação? Senhor, quem creu naquilo que o Senhor falou? É aquele que estava o quê? Perseverando. Aleluia. Lutando. Eu acho que a pessoa ainda não está conseguindo viver de acordo com a palavra de Deus. Meus parabéns. Olhos de fogo que conseguiu ver com discernimento não sei de quem. O próprio Deus dá discernimento. De ver que a pessoa não está conseguindo viver. Se Deus te deu discernimento, foi para acusar? Foi para ver a deficiência, né? E você conhecendo a deficiência, o médico faz o quê? Ele trata. Ele busca ver o que é que está doente e entrega o quê? Remédio. Ele entrega o quê? Solução. Ele te entrega ajuda. Ele entrega tudo aquilo que você precisa. E não só mais aquilo que você precisa. Tem médicos que não é só formado na medicina humana, ele também é formado na medicina espiritual, com a fé em Deus, de falar assim, é poucos médicos, não tem cura não. Aí o outro fala assim, irmãos, isso aqui não tem cura não, pro homem, mas para Deus tem. Mas o senhor não pode falar isso. Se eu não falar isso, eu vou falar o que para ele? Vamos fazer tratamento paliativo. Vamos fazer tratar você com morfina, para você não sentir tanta dor, para você morrer em paz. Meu Deus do céu. Quer morrer em paz de verdade? Tem que morrer com Cristo, mano. Aleluia. Sem Cristo não tem paz, não. Pode dar dando tudo errado. Às vezes ele me perguntou assim, onde que está aquele versículo, se espiritualmente vai bem, tudo vai muito bem? Pedro fala assim pro amado Gaio, eu oro para que a tua saúde vá muito bem com a tua alma. Aleluia. Só pode ir muito bem a alma quando espiritualmente está tudo bem. Aí você vai falar assim, mas como espiritualmente está tudo bem se, por exemplo, Paulo fala, sem depender de todas as coisas, de ter e não ter. Por fora combate, por temores, padecer fome, necessidade, nudez. Posso todas as coisas no quê? Naquele que me fortalece. Posso não ter o que comer, mas vai dar tudo certo. Mas quem vai ajudar? Não se preocupa não, Chapolin Colorado não vem. Mas Jesus vem. A Bíblia diz, o socorro vem dos montes de Sião. E ele o quê? Ouviu o nosso clamor. Ele envia. Como é que Deus vai enviar? Meu irmão, com fé. Não adianta você esperar 1 litro de leite, um pacote de arroz. Não adianta esperar isso. Com fé, você tem que esperar o inexplicável. Porque não dá para explicar como a fé age. Deus fornece aquilo pela medida da fé. Ele concede os desejos do teu coração, como nós lemos aqui no Salmo 37, desde que o seu coração não seja mais o seu, mas como Paulo falou, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E se eu entender isso, experimentarei a plenitude do Senhor. O que é a plenitude do Senhor? Tudo aquilo que Deus tem para minha vida. E o que Deus tem para minha vida não é a mesma coisa que Deus tem para sua vida. Estou falando do âmbito global. Se for a primeira coisa, o que é? Salvação. A salvação para mim é igual para você. Poder. Poder para mim é igual para você. Entendimento. O mesmo entendimento que está na Bíblia para mim é para você.
Sou amado por Deus, por Cristo Jesus, assim como você também é amado por Deus, por Cristo Jesus. O Consolador é para com todos, não é só para um ou para outro, não. É para todos. E a Bíblia diz que não é todos. Nós somos um no Senhor. Deixamos já de ser 2, 3, unimos para ser um único só. A Bíblia diz que o Senhor vai vir buscar noivas. E eu regressarei e buscarei a minha noiva. O Senhor vai buscar a verdadeira igreja. Não estou falando contra ministério nenhum, não é isso. Ele vai vir buscar a verdadeira igreja. Quem é a verdadeira igreja? É aquela que ouve. É aquela que obedece. É aquela que se sacrifica naquilo que é justo, perfeito e agradável. Aquilo que não busca os seus próprios interesses, mas busca aquilo que está escrito dentro da palavra no interesse para a vida do outro. Falando com amor, com mansidão, com aquela descompensação que a pessoa está vivendo ali. Os prensados, os cansados, os oprimidos. Se a pessoa vem atrás de você oprimida, ela precisa ser o quê? Aliviada. Mas ela não conhece Jesus ainda o suficiente para entender que é o Senhor que alivia os fardos. Mas quem disse que é só o Senhor? Você é uma extensão do Senhor. A Bíblia diz que se a videira verdadeira estiver enxertado realmente no galho, no ramo, em toda a árvore, vós sereis frutíferos. Por isso que não para de crescer a árvore, ela não para de crescer. Ela cresce para cima, para os lábios, ainda cresce para debaixo da terra. Raiz forte, que busca as águas. Pensa bem. Precisa ser podada? Para que precisa ser podada? Para gerar frutos dignos de arrependimento. Isso precisa. E sendo podada, as pessoas verão, olha, eles estão cortando os galhos. Vocês já repararam quando poda? Poda o quê? Normalmente, galhos que estão fracos, não é só cortar. Folhas que estão com a coloração diferente das outras. Uma está muito verde, a outra ali parece estar doente. Corta. Passa remédio. Não é só para fazer com que cresça bonito, não. Também a poda é para eliminar fungos, parasitas, coisas que não prestam. E como é que nós aprenderemos isso? Dentro da palavra de Deus. Aleluia. Jesus falou, Senhor, os discípulos falaram, como vai acontecer isso? Que dia vai acontecer isso? Versículo 14 do Evangelho de Mateus, capítulo 24. E este Evangelho do reino será pregado em todo o mundo, e o testemunho a todas as gentes. Então virá o fim. Vocês viram o que a Josiane falou aqui? Uma amiga do trabalho dela morreu. Acabou a vida. Não voltou do feriado. Nós voltamos. Permissão de Deus. Mas a vida e a morte, ela está andando. E o que nós podemos fazer? Aquele que está de pé, aquele que acha que está de pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. Vou fazer duas traduções. Aqui está na Bíblia. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aí vem a tradução do meu irmão Oscar. Vá tomar conta da sua vida. Vai tomar conta da sua vida. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E cuide-se para que não caia. Examine-se. Aí a tradução na linguagem portuguesa. Eu achei da hora do que o Júnior falou. Há muitos anos atrás. Rapaz, vai tomar conta da sua vida. Moça, vai tomar conta da sua vida. Pastor, como é que eu tomo conta da minha vida? Através da palavra de Deus. Porque aqui está escrito o que Deus quer para sua vida. Aleluia. A igreja de pé. Com amor e carinho. Glória a Deus. Vamos estar orando. Senhor Jesus, nós pregamos a tua palavra. E não só pregar. Precisamos viver. Eu, como exemplo aqui, mas não melhor do que todos, pelo contrário, carente, deficiente, precisando da tua graça. Me ajuda, nos ajuda, para que nós possamos ser
verdadeiras testemunhas, ótimos alunos, discípulos, aqueles que estão aqui para pregar a tua palavra e ouvir da tua voz dizendo: vinde a mim, benditos de meu Pai. Nós esperamos e ouviremos quando o Senhor nos chamar. Mas para isso, nós precisamos daquilo que a tua palavra nos ensina. Se assentar aos teus pés e ouvir da tua vontade. Em nosso coração, o Espírito Santo nos ajude a entender, a não deixarmos ser levado pelas falsas doutrinas. A tua palavra já nos ensina. E nós precisamos crucificar espiritualmente, ou talvez fisicamente, psicologicamente, eu não sei qual é a palavra, Deus, mas colocar tudo isso nos pés, nas mãos e pedir a Jesus: toma o controle de nossas vidas e faz aquilo que lhe apraz o teu coração, Senhor Jesus. Eu oro e abençoa esse povo e as crianças que estão lá em cima junto com a Josiane. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento da tua palavra. E eu sei, Deus, que eu estarei revisando tudo aquilo que está gravado naquele celular, para a honra e glória do teu nome. Amém. Estenda as vossas mãos, por favor. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, a doce comunhão, consolação do Espírito Santo, seja com todos, juntos, em uma única voz, iremos dizer: amém. Aplaudam o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos. Aleluias.